Hoje, estamos explorando um caso que vai ficar com você muito tempo depois que este vídeo terminar. Absolutamente assustador. Um quarto trancado, uma passagem misteriosa, substâncias ilegais, paranoia e um namorado que pode saber mais do que está deixando transparecer. Essa história nos leva à Tailândia, especificamente a um lugar chamado Pattaya. Agora, se você nunca ouviu falar de Pattaya, deixe-me pintar um quadro para você. Isso não é o seu típico cartão postal de paraíso tropical da Tailândia. Pattaya tem uma reputação. Eles a chamam de Cidade do Pecado por um motivo. Fica a cerca de 2 horas a sudeste de Bangkok, bem na costa, e se tornou um imã para turistas internacionais em busca de, vamos apenas dizer que é conhecida por sua vida noturna e entretenimento adulto. O tipo de lugar onde as pessoas vão para desaparecer por um tempo, se é que você me entende. E é neste cenário, em um prédio de condomínio de luxo de 7 andares, onde nossa história se desenrola. Uma história sobre uma mulher de 28 anos chamada Primani, embora todos a chamassem de Namphan. Ela era uma modelo do Laos, que tinha feito de Pattaya sua casa. E em 8 de agosto de 2024, ela foi encontrada sem vida em seu apartamento trancado, sob circunstâncias que ainda não se encaixam completamente. Então pegue um café, acomode-se e deixe-me contar sobre as últimas 24 horas da vida de Namphan e o homem que diz que a amava, mas pode ter sido a última pessoa a vê-la viva. É um pouco depois das 2 da tarde, em um dia que deveria ter sido apenas mais um dia comum em Pattaya. Uma mulher chamada Nong, e esse não é o seu nome verdadeiro, ela pede à polícia para manter sua identidade em sigilo, recebe uma ligação telefônica que está prestes a mudar tudo. Do outro lado, a irmã mais velha de Namphan, e ela está muito preocupada. Veja, ela não conseguiu entrar em contato com sua irmã mais nova o dia todo. Todas as chamadas indo direto para o correio de voz, mensagens de texto apenas sentadas lá, não lidas. Você conhece aquele sentimento quando alguém que geralmente responde imediatamente fica completamente em silêncio? Sim, era isso que estava acontecendo aqui. Agora, Namphan morava sozinho em um apartamento de 1 quarto no 5º andar deste prédio de condomínio de alto padrão. Lugar legal. O tipo de prédio que tem segurança e uma boa administração. Então, quando sua irmã não conseguiu contatá-la, ela fez o que qualquer membro da família preocupado faria. Ela pediu a Nong, que era um amigo próximo, para passar na casa de Namphan e verificar como ela estava, apenas para garantir que tudo estava bem. Mas quando Nong chegou ao prédio, ela não estava sozinha em sua preocupação. Do lado de fora da porta do apartamento de Namphan estava outra pessoa, um homem chinês de 42 anos chamado Chang Zi. Este era o namorado de Namphan há 3 anos, e ele parecia agitado, ansioso, o tipo de energia nervosa que você sente quando algo está realmente errado. A porta estava trancada. Chang não tinha uma chave, Nong também não. Agora é onde as coisas ficam interessantes. Segundo Chang, Namphan o havia expulsado na noite anterior e ele não conseguiu voltar desde então. Então, o que você faz quando não consegue alcançar alguém e eles estão trancados dentro do apartamento? Nong fez a coisa responsável. Ela foi à administração do prédio pedir ajuda. Eles chamaram um chaveiro. Um profissional chegou com suas ferramentas e teve que realmente furar a fechadura para abri-la. Não era uma porta frágil, que você poderia simplesmente abrir com o ombro. Alguns minutos depois, a porta se abre. Chang entrou primeiro e, em segundos, estou falando talvez 10 ou 15 segundos, ele voltou correndo, tremendo, em pânico, a cor drenada de seu rosto. Ela se foi, ele disse, e então ele partiu. Simplesmente se afastou. Não chamou a polícia. Já eram cerca de 6 da tarde. Quando eles chegaram, Chang já tinha ido embora. O que a polícia descobriu naquele condomínio foi o tipo de cena que fica com os investigadores por anos. Namphan, nome completo, Primani, embora todos a conhecessem pelo apelido,
estava deitada de costas no chão do banheiro. Ela estava vestida com shorts marrom e uma camiseta preta, cercada por uma poça de manchas vermelhas que já haviam começado a secar. O ferimento em seu pescoço era profundo, deliberado e fatal, limpo o suficiente para cortar diretamente sua traqueia. Isso não era algum ferimento hesitante, superficial, isso era grave. Em sua mão direita, ela estava segurando uma grande faca de cozinha. Mas aqui está o que chamou a atenção do investigador imediatamente. Havia uma segunda lâmina, uma faca de frutas menor, com cerca de 15 centímetros de comprimento, na pia do banheiro. 2 facas. Por que alguém precisaria de 2 facas? O médico legista estimou que ela se foi há cerca de 12 horas, o que colocaria a hora de sua morte por volta das 2 da manhã, quase meio-dia antes de seu corpo ser descoberto. Agora, se este fosse apenas um caso simples de autoagressão, você esperaria que a cena fosse, bem, simples. Mas nada nesta cena era simples. Logo fora do banheiro, levando para longe do corpo de Nam Phan, havia pegadas vermelhas, grandes, do tamanho de um homem. Elas definitivamente não eram consistentes com os pés de Nam Phan e estavam indo para longe da cena, não em direção a ela. O próprio apartamento contava sua própria história. Havia um gato no quarto, ileso, apenas andando nervosamente como os gatos fazem quando algo está errado. Nenhum sinal de entrada forçada em lugar algum, nenhuma janela quebrada, nenhuma fechadura danificada. Bem, exceto pela que o chaveiro teve que perfurar. E aquela porta, ela havia sido trancada por dentro. Mas talvez o detalhe mais revelador foi o que mais a polícia encontrou espalhado pela sala. Substâncias em pó branco. Muitas delas, pequenos sachês do que mais tarde se provaria ser muito significativo para entender o que aconteceu naquela noite. Uma mulher encontrada sem vida com uma faca na mão. Uma segunda faca por perto. Pegadas vermelhas grandes demais para serem dela. E substâncias ilegais suficientes no quarto para sugerir que essa não era alguém tendo uma noite tranquila em casa. E um homem, Cheng Zi, o namorado, que foi a primeira pessoa a entrar, afirmou que encontrou o corpo e então fugiu sem pedir ajuda. Com a cena segura e as evidências preliminares documentadas, a polícia teve que lidar com o que já estava se tornando uma história na mídia. O coronel da polícia Tao Ikutang, o superintendente da delegacia de polícia de Nong Pru, realizou uma coletiva de imprensa, e você podia perceber que ele estava sendo muito cuidadoso com suas palavras. Ainda não podemos determinar, ele disse, se isso foi um ato criminoso ou autolesão. A equipe forense ainda está coletando e revisando as evidências. Nada está sendo descartado. Agora, isso é linguagem policial. Para nós, não temos ideia do que aconteceu aqui, mas não estamos prestes a especular diante das câmeras. E honestamente, você pode entender o porquê. Este caso tinha todas as características de alguém que se suicidou. Quarto trancado, faca na mão. Histórico, de uso de substâncias, mas também tinha elementos que simplesmente não se encaixavam nessa narrativa. Os investigadores imediatamente começaram a puxar imagens de circuito fechado de televisão do prédio do condomínio e da área ao redor. Em um lugar como Pattaya, especialmente nesses prédios de alto padrão, há câmeras por toda a parte. Se alguém tivesse entrado ou saído, haveria um registro disso. Enquanto isso, eles tinham uma pessoa de interesse muito óbvia para rastrear, Cheng Zi, o homem que encontrou o corpo e depois desapareceu. E aqui está a coisa que o tornou ainda mais interessante para a polícia. Ele estava vivendo na Tailândia ilegalmente. O visto dele havia expirado 4 anos atrás. 4 anos. Não era alguém que havia ultrapassado o prazo por algumas semanas ou meses. Era alguém que estava completamente fora do radar por anos. Esse detalhe por si só já era suficiente para detê-lo sob a lei de imigração, o que daria à polícia todo o tempo necessário para investigar mais a fundo sua história e seu relacionamento com Nam Phan. Mas uma coisa já estava clara para os investigadores. Até que a perícia pudesse confirmar os padrões da mancha vermelha, analisar os ângulos da arma e montar a linha do tempo exata, todos eram suspeitos, até mesmo a pessoa que havia pedido ajuda. Não demorou muito para a polícia rastrear Cheng Zi,
No dia seguinte, 9 de agosto, eles o encontraram ainda em Pattaya. Ele não havia fugido do país ou mesmo deixado a cidade. Ele estava apenas lá, abalado, ansioso e claramente paranoico sobre o que viria a seguir. Quando os detetives o trouxeram para interrogatório, Chang concordou em falar. E logo de cara, eles fizeram um teste de substâncias nele. Procedimento padrão em um caso como este, especialmente com todos aqueles materiais ilegais encontrados no local. A história de Chang era essa. Ele estava em um relacionamento com Nam Phan há quase 3 anos. Não perfeito, ele admitiu, mas nada que levaria a isso. Eles não tinham brigado sobre nada importante recentemente. Sem grandes explosões, sem ameaças, nada que sugerisse que a violência estava no horizonte. Mas então, ele contou a eles sobre a noite de 7 de agosto, e sua história fica realmente interessante. De acordo com Chang, ele estava dormindo no quarto por volta das 7 da noite, quando Nam Phan chegou em casa. E ela não estava apenas intoxicada, estava completamente fora de si, paranoica, aterrorizada, falando sobre coisas que não estavam lá. Ela continuava gritando sobre um fantasma que estava seguindo-a, dizendo que ele estava vindo para eliminá-la. Agora, eu quero que você pense sobre isso por um segundo. Estamos falando de uma mulher de 28 anos, completamente convencida de que forças sobrenaturais estão caçando-a. Isso não é um comportamento normal de alguém intoxicado. Isso é algo completamente diferente. Então, de acordo com Chang, ela se voltou contra ele, começou a gritar, a empurrá-lo, e então o expulsou fisicamente do apartamento. Ela trancou a porta atrás dele e se recusou a deixá-lo entrar, não importa o quanto ele bateu na porta ou tentou argumentar com ela. Chang afirmou que eventualmente desistiu e foi passear a noite na casa de um amigo. Ele disse que voltou no dia seguinte, mas a porta ainda estava trancada e Nam Phan não respondia. Foi quando ele contatou Non para ajudar a descobrir o que fazer. Quando os investigadores perguntaram a ele por que fugiu após encontrar o corpo, a explicação de Chang foi medo. Medo da polícia, medo das autoridades de imigração. Lembre-se, ele estava vivendo ilegalmente na Tailândia por 4 anos e tinha medo de ser culpado por algo que jurou não ter feito. Mas aqui está o problema com a história de Chang. As evidências não se alinhavam exatamente. Aquelas pegadas vermelhas perto do banheiro eram maiores que os pés de Nam Phan. E enquanto Chang afirmava que nunca tinha voltado ao apartamento depois de ser expulso, alguém com pés maiores claramente esteve naquele banheiro. Quando confrontado com isso, Chang tinha uma explicação. Ele disse que deve ter pisado nas evidências quando entrou pela primeira vez e descobriu o corpo. Possível? Claro. Conveniente? Absolutamente. A polícia não estava pronta para fazer uma prisão. Eles não tinham evidências suficientes, mas também não estavam prontos para deixar Chang ir embora. Então, eles o acusaram de ultrapassar o prazo do visto, o que significava que eles poderiam mantê-lo enquanto continuavam investigando. Mas a verdadeira questão permaneceu. Chang estava dizendo a verdade sobre ter ficado trancado fora a noite toda, ou havia mais em sua história? Para responder a isso, os investigadores recorreram à única testemunha que nunca mente às câmeras de segurança. Se a história de Chang fosse verdadeira, as câmeras provariam isso. Se ele estivesse mentindo, bem, elas provariam isso também. Deixe-me guiá-lo através do que essas câmeras capturaram na noite de 7 de agosto, porque essa linha do tempo é crucial para entender o que realmente aconteceu. 17h17. As câmeras mostram Nam Phan retornando ao seu apartamento no 5º andar. Ela está sozinha e parece estar intoxicada, assim como Chang descreveu. 7h18. Apenas 1 minuto depois, você pode ver Chang sendo empurrado para fora da porta do apartamento. Ele está de chinelos, e é claro que essa não é uma decisão calma e mútua. Nam Phan está fisicamente forçando-o a sair. 7h19, Nam Phan sai do apartamento novamente, ainda empurrando Chang. Você pode vê-los discutindo no corredor. Nam Phan está gesticulando para ele sair, e sua linguagem corporal é agressiva, agitada,
Até agora a história de Chang está se confirmando, mas o que acontece a seguir é onde as coisas ficam realmente estranhas. 7h23 da noite, depois que Chang saiu, Nam-Fun sai de seu apartamento novamente, e é aqui que você pode ver o quão longe ela realmente estava. Ela está murmurando para si mesma, falando com alguém que não está lá. Então ela faz algo que é absolutamente arrepiante de assistir. Ela coloca as mãos em volta do próprio pescoço, parecendo desconfortável, como se alguém estivesse estrangulando-a. Mas não há ninguém lá. 8h05 da noite. Cerca de 40 minutos depois, Nam-Fan sai de seu apartamento novamente, desta vez com sua bolsa e telefone. Mas aqui está a parte estranha. Ela parece completamente diferente. Feliz, quase eufórica. Ela está dançando no corredor, e parece que ela está abraçando algo e dançando com isso. Mas novamente não há nada lá. Ela está dançando com o ar. Às 8h12 da noite, Nam-Fan retorna ao seu apartamento e fecha a porta atrás dela. Agora, é aqui que a história de Chang é testada. Segundo ele, voltou mais tarde naquela noite para tentar entrar novamente. E as câmeras confirmam isso. Às 9h09 da noite, a circuito fechado de televisão mostra Chang caminhando de volta para o apartamento. Você pode vê-lo batendo na porta, tentando fazer com que Nam-Fon o deixe entrar, mas ninguém responde. As câmeras claramente mostram que ele nunca entra. 9h13 da noite. Chang pega o elevador para descer e sai do prédio. E é isso. As câmeras não mostram mais ninguém entrando ou saindo do apartamento da Nam-Fon depois disso. A história do Chang sobre ter sido trancado para fora? As câmeras de segurança confirmam completamente isso. As substâncias em pó branco encontradas e espalhadas pela sala foram confirmadas como metanfetamina cristalizada e cetamina. E não eram pequenas quantidades também. Nam-Fan era um usuário regular de substâncias ilegais. Não era alguém experimentando ou tendo uma noite ruim. Era alguém que vinha usando esses materiais regularmente. Agora, se você sabe alguma coisa sobre metanfetamina e cetamina, sabe que elas podem causar alguns efeitos psicológicos sérios. Paranoia, alucinações, rupturas completas da realidade. A equipe forense também analisou as 2 facas encontradas na cena do crime. A grande faca de cozinha que estava na mão de Nam-Fan e a menor faca de frutas na pia. Os resultados? Apenas as impressões digitais de Nam-Fan foram encontradas em ambas as armas. Ninguém mais havia tocado aquelas facas, combinado com as evidências do circuito fechado de televisão, mostrando que Chang nunca reentrou no apartamento depois de ser empurrado para fora, e o fato de que a porta estava trancada por dentro. A conclusão da polícia? Eles acreditavam que Nam-Fan estava alucinando devido ao uso de substâncias e se feriu fatalmente. A paranoia, o papo sobre fantasmas, o comportamento errático capturado na câmera, tudo se alinhou. Então, tem o comportamento do Chang. Encontrar sua namorada desaparecida e fugir sem chamar a polícia? Entendo que ele estava assustado com a situação do seu visto, mas estamos falando de alguém com quem ele esteve por 3 anos. Alguém que ele supostamente amava. E seu primeiro pensamento é se proteger em vez de buscar ajuda para ela. E vamos falar sobre o tempo. Chang afirma que ficou trancado do lado de fora a noite toda, o que as câmeras confirmam. Mas o horário estimado do falecimento foi por volta das 2 da manhã. Isso é cerca de 5 horas depois que Chang foi visto pela última vez saindo do prédio. 5 horas é muito tempo para alguém, em um estado psicótico, induzido por substâncias, ficar sozinho com seus pensamentos e medos. Aqui está outra coisa que me parece estranha. Por que 2 facas? Se alguém está em um estado psicótico e decide se machucar, por que precisariam de uma arma reserva? A faca de fruta menor na pia, para que servia? E, finalmente, há a questão do próprio Chang, um homem de 42 anos que vivia ilegalmente na Tailândia há 4 anos, em um relacionamento com uma mulher muito mais jovem que tinha um sério problema com substâncias. Como era realmente essa dinâmica? Era tão estável e amorosa como ele afirmava? Ou havia mais acontecendo por baixo dos panos? Olha,
Eu não estou dizendo que Chang eliminou Nan Fan. As evidências não apoiam essa conclusão, mas eu estou dizendo que este caso tem perguntas suficientes sem resposta para fazer você se perguntar se estamos recebendo a história completa.